Isso, muito obrigada, gente. Seguinte, só dar alguns lembretes importantes, tá? De novo, a nossa atividade, que eu já deixei disponível lá no Classroom, eu também vou mandar para vocês pelo WhatsApp, tá bom? É para ser entregue até amanhã, a qualquer momento, tá bom? Então, se vocês quiserem mandar até amanhã à noite, tudo bem, mas eu recomendo não fazer postergação, ou seja, não deixar para a última hora. Então, façam. A gente fez a revisão ontem. Lembram disso? Lá no nosso segundo horário de encontro, nós fizemos uma revisão, revisamos os juros, revisamos função, revisamos domínio, revisamos bastante coisa. E também vocês tiveram, que eu avisei para vocês, né, uma semana de antecedência, para poder dar uma estudadinha, tá bom? Quem tiver dúvida, pode me perguntar, pode me procurar também. Pode ser que eu demore um pouquinho de responder, mas tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Lembrando de novo que a avaliação vale 3 e que é para ser entregue até amanhã, tá bom? Ô, tia, você não disse que a avaliação só ia ter 3 questões? Não, vale 3. Aqui tá dizendo que vale 10. Não, vale 3. São 10 questões. Ah, porque eu botou aqui valor 10 pontos. Vale 3 e são 10 questões. 10 questões e Ó, vale 3, tá? Eu vou certo. consertar isso daí depois. Então, vamos lá. Desculpa esse erro, tá? Vamos lá. Hoje a gente vai ver, dando prosseguimento aqui as nossas aulas, as- eu acho que a equação de segundo grau é um assunto que vocês já estão bastante familiarizados, não é? Sabem bastante utilizar essa ferramenta importantíssima que começou a ser desenvolvida lá no século XII, para vocês imaginarem, né? Bem antigo, lá na região árabe, e depois, lá no século XVI, foi trazido para a França. Então, foi se desenvolvendo aí ao longo do tempo. A equação de segundo grau, como vocês já devem saber, né? Ela tem essa carinha, basicamente. É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que a necessariamente deve ser diferente de zero. Além disso, o expoente ele deve ser igual a 2 para ser uma equação quadrática, uma equação do segundo grau. O expoente ele deve ser necessariamente igual a 2, tá? Se eu tenho o expoente igual a 2, significa que eu tenho quantas raízes? Duas. Duas raízes. Perfeito. Se eu tenho o expoente igual a 1, significa que eu tenho uma raiz. Se eu tenho o expoente igual a 2, significa que eu vou ter duas raízes. Podem ser elas iguais ou diferentes. Tudo bem até agora, gente? O A é o único valor que não pode ser igual a zero. Porque se o A for igual a zero, pensem que a gente vira uma equação do segundo grau, do primeiro grau, perdão. Mas tanto B quanto C, eles podem ser igual a zero, então a gente cai numa equação incompleta do segundo grau, tá bom? Lembrem-se, tá, por favor, que uma equação do segundo grau, elas também podem ser chamadas de equações quadráticas. Dúvidas? Então vamos lá. O que são equações incompletas?
A gente sabe, a gente acabou de ver, né, que uma equação do segundo grau, perdão, ela tem essa carinha. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Olha só, tá? O A, ele, para ser uma equação do segundo grau, o A, ele deve ser necessariamente diferente de zero. Só que, quando a gente tem o B igual a zero, a gente tem o seguinte caso. Ax ao quadrado mais c igual a zero. Isso daqui é uma equação incompleta, que é o tipo de equação que a gente consegue resolver da forma mais fácil, tá? Como é que a gente consegue resolver esse tipo de equação? A gente isola o x de um lado, ax ao quadrado igual a menos c, x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Então, x vai ser igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a. Fechou. Tudo bem, gente? Dúvidas? Me explica isso de novo, por favor. Claro. Olha só. A gente descobriu que a equação do segundo grau ela tem essa carinha, certo? Ax ao Sim. quadrado mais bx mais c. Essa daqui seria uma equação completa. Necessariamente, o A ele deve ser diferente de zero. Se o A Sim. for igual a zero, a gente cai numa equação do primeiro grau. Uhum. Quando a gente tem uma equação incompleta, a gente pode ter dois casos. Ou B igual a zero, ou o C igual a zero. Quando o B igual a zero, a gente cai nesse caso. Ax ao quadrado mais C igual a zero. Para a gente resolver isso daqui, a gente diz que ax ao quadrado é igual a menos c. Por quê? Eu peguei esse c e passei para o lado de cá, Sim. certo? Então, Uhum. x ao quadrado é igual a menos c sobre a. Então, x é igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a. Entendi. E do B vai botar o. Quando é o C igual a zero, vai botar o O A e x o X em evidência, né? perfeito. Aí, quando c é igual a zero, a gente tem o nosso segundo caso. Aí, a gente vai ter o seguinte, ax ao quadrado mais bx igual a zero. Olhem só, a gente pode resolver isso daqui de diversas formas. Uma dessas formas é a seguinte: eu tenho x aqui e tenho x aqui. Então, eu vou colocar o x em evidência. O nome disso é fatoração, certo? Coloco o x em evidência. Então, ax ao quadrado dividido por x sobra ax mais bx dividido por x sobra apenas o b, igual a zero. Então, x é igual a zero, eu tenho a minha primeira raiz, e ax mais b igual a zero. Ax igual a menos b, olha só, é a equação do primeiro grau. Então, x é igual a menos b sobre a.
Isso daqui eu imagino que vocês já saibam como resolver. Tudo Sim. bem? Ô, Carol, mas nesse caso, quando o B pegou a zero, vai poder tirar a raiz do menos C sobre A? Não pode não, né? Menos C sobre A pode, porque nesse caso a gente não sabe qual que é o valor de C. C pode ser qualquer valor, a gente não sabe nem o valor de C e nem o valor de A, entendeu? Uhum. Ele pode ser negativo ou positivo. Agora, se der um negativo na raiz, vai poder fazer? Aí não pode, aí não existe. Se for um É isso. negativo, não pode, tá? Entendi. Nesse caso aqui, como a gente está trabalhando com letra, bem colocada a sua pergunta. Como a gente trabalha com letra, letra pode assumir qualquer valor, certo? Tanto Uhum. positivo quanto negativo, assumindo que A, B e C pertencem ao conjunto dos números reais. Então, Sim. eles podem ir desde o menos infinito até o mais infinito. Tanto o C quanto o A. Estou Entendi. fazendo o jogo Aí, de sinais. se você fosse, fosse negativo, aí quando passasse ele ia ficar positivo e ia poder tirar a raiz, né? Exatamente. Ou então o C positivo e o A negativo. Entendeu? Uhum. Então, nesse caso, funciona. Vamos fazer aqui alguns exemplos? Olhem só. A letra A, vamos dar nome aos bois, que eu acho que fica tudo muito mais claro, né? X ao quadrado menos 36. Olha só, o primeiro caso. Esse caso aqui é igual a zero. Tem alguém falando aqui, tirando dúvida no chat? Não, né? Tá bom. Resolvendo aqui a letra A, eu vou ter o seguinte: x ao quadrado menos 36 igual a zero. X ao quadrado é igual. Olha aqui, o menos 36 eu passo para o lado de cá Positivo. positivo. Então vai ficar 36. Em teoria, eu tenho o número um aqui embaixo. Aí o número um, que é o A, eu passo ele para cá dividindo. Só que o um na divisão e na multiplicação é um número neutro. Então eu não preciso fazer isso, tá? Logo, Uhum. x vai ser igual a mais ou menos raiz de 36. Quanto que é a raiz de 36? 6. 6, perfeito. Vejam que eu encontrei duas raízes, mais 6 e menos 6. Uhum. Quando que eu vou usar esse mais ou menos, tia? Tá? Sempre que Quando- você cair nesse caso aqui de b igual a zero. E na fórmula normal, quando tem todas, também tem que usar o mais ou menos na hora de tirar a raiz. Exatamente. Perfeito. É porque se você multiplicar, se você, né, tia, fazer o 6 positivo ou o 6 negativo ao quadrado, vai dar 36 positivo. É, tem que achar duas raízes. Exatamente. Muito bem. Se você coloca aqui, bem lembrado, se você coloca aqui o 6 positivo ou 6 negativo ao quadrado, vai dar 36. Mais algum questionamento, gente? Alguma dúvida? Não, bora fazer questão. Toca o barco, né? Vamos lá. A letra B, então. Olha só. Na letra B, a gente tem o C igual a zero. A gente tem aqui o C igual a zero. Então, nesse caso, a gente vai colocar o X em evidência. Então, x em evidência vai ficar x menos 5 igual a zero. Perdão, esqueci aqui de parênteses. Então, a primeira raiz é x igual a zero e a segunda raiz é x igual a 5. Porque a. Só me lembra porque a primeira é x igual a zero e a segunda é x. Oi, você pode falar de novo, por favor, que eu não ouvi, tá muito baixinho o seu áudio.
Ela perguntou porque a primeira x é igual a zero. É só me lembrar porque eu esqueci. Ah, Como tá. X, Certo. Seguinte, a gente não colocou aqui o x em evidência? Então, a gente vai pegar esse x aqui e vai igualar a zero. Olha só. Veja como zero é uma raiz. Se você colocar zero aqui no x e zero nesse x aqui, vai dar zero. Olha só, zero ao quadrado menos 5 vezes zero é igual a zero? Sim. Então, neste caso, zero é uma raiz. A senhora pode explicar de novo, por favor? Claro, tudo bem. Vou explicar um pouquinho mais devagar, tá? A gente não colocou o x em evidência? Então, a gente vai pegar esse x aqui e vamos igualar a zero, tá? Que aí Ah, foi porque nós colocamos ele em evidência, então. exatamente isso Ah, aqui que eu entendi, fiz, então. ó. X igual a zero. Olha só como zero é uma raiz. Se eu pegar este zero e substituir aqui no x, no lugar do x, vai ficar zero ao quadrado menos 5 vezes zero igual a zero. Essa sentença matemática é verdadeira? Sim ou não? Zero ao quadrado é zero, menos 5 vezes zero é zero, igual a zero. Zero menos zero, zero igual a zero. Então, isso aqui é verdade. Logo, zero é uma raiz. Acontece. Acontece, verdade. Isso ficou claro, gente? Sim, é só igualar com zero e depois, na segunda raiz, passa o 5 para outro lado. Isso. Mais dúvida, gente? Por que que a senhora coloca as letras igualando a zero? Tipo ali, B igual a zero, C igual a zero. Ah, tá. É porque na letra A, B foi igual a zero, para apontar que foi o nosso primeiro caso, que foi esse caso aqui, ó, de equação incompleta. Nesse caso aqui, a letra B, né, foi o nosso segundo caso, C igual a zero. Mas isso aqui vocês não precisam colocar em atividade nenhuma. Ah, entendi. Foi só uma forma de demonstrar, então. Isso. Mais dúvida, gente? Eu posso apagar isso daqui para a gente fazer a letra C? Pode, tia. Certo. Tem alguém mais copiando? Ou alguém tirando print? Vou apagar, hein? Peraí, tira print. Tá. Pronto. Pode parar. Beleza. E como é que a gente resolve uma equação do segundo grau completa? A senhora perguntou que é prova? Agacha a delta primeiro. É Que aí Oi? é B, Bhaskara primeiro tem que achar a delta, que é pela forma de Bhaskara. ou Isso. tem gente que usa também só de produto. Eu acho que as duas estão falando a mesma coisa. Que é usar Bhaskara, Delta e assim lá vai, né? Que foram justamente, né, aqueles árabes e os franceses que eu estava contando para vocês no início da aula. Qual que é o negócio aqui? A ideia de se resolver isso, da equação de segundo grau, é possível de resolver sem a utilização de Bhaskara e Delta, apenas com fatoração. Alguém já tentou fazer isso? É o somiproduto, né? Exatamente. Já vimos. Que é o É. trinômio do quadrado perfeito. Acho que todo mundo já sabe, né? O trinômio do quadrado perfeito. Quando a gente tem a ao quadrado, mais ou menos, né? Nesse caso aqui vai ser menos,
2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Não é isso? Uhum. A gente tem grandes possibilidades do A ser X, não é? Igual a X, claramente. Aqui a gente vai ter 2x igual a 2ab. Poxa, 2 igual a 2, A igual a X, e o B vai ser igual a 1. Que a gente tem um 1zinho aqui invisível, certo? Então, se a gente fizer aqui, A igual a X, que eu já tinha colocado aqui em cima, e B vai ser igual a 1. Logo, o nosso trinômio do quadrado perfeito pode ser escrito da seguinte forma: x menos 1 ao quadrado. Aí, se a gente desenvolver isso daqui, a gente vai ter o seguinte: x ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é 1, não é isso? Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Só que isso daqui é diferente disso daqui. Como assim ele é diferente? Porque é isso daqui menos 4. Por quê? 1 menos 4 é menos 3. Igual a 0. Tudo bem, gente? Não. 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 Aonde que ficou a dúvida? A minha foi nesse último, no C, na letra C. Tá. Era bom começar A do começo, viu, tia? começar do começo, tá certo. Professor, Vocês lembram do trinômio do quadrado perfeito? Lá de Não, lembro não. fatoração. Não Lembro lembra, não. não? Não. Aqui, o quadrado do primeiro, mais ou menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do Ah, segundo. lembrei. Lembrou? Mais alguém lembrou? Não. Não? aí aí é o Calma, produto Carol, repete notável, aí. né? É produto notável. Isso daí é um produto notável, gente. Infelizmente, quem não lembrar isso vai ter que voltar um pouquinho lá atrás e dar uma revisada, tá? Isso daí é um trinômio do quadrado perfeito, é um produto notável, super importante. Esse daqui vai ser o quadrado da diferença, tá? Que vai ser o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Ele vai ter essa cara aqui. Veja que é muito semelhante a uma equação de segundo grau, não é? É. Para mim, é basicamente É. idêntico a uma equação de segundo grau. Então, eu vou tentar identificar quem é o A e quem é o B no meu trinômio do quadrado perfeito, tá? Então, fazendo a comparação aqui, eu vou ter o seguinte, que o A, veja, A ao quadrado, X ao quadrado. Logo, o A vai ser o X, né? Fazendo aí essa comparação. Tudo bem até aí, gente? A igual a X. Sim. Tranquilo, né? Aí vamos pensar aqui no meu segundo termo. No meu segundo termo é 2AB, tá? 2AB vai ser igual a 2x. Logo, 2 igual a 2. X a gente já descobriu que é igual a A. E existe um 1 aqui escondido, omitido, né? Que vai ser igual a B.
Tudo bem, gente? Sim, entendi. Então, A Sim. e B igual a 1. A gente sabe que o nosso trinômio do quadrado perfeito, né? Ele pode ser escrito da seguinte forma: A menos B, porque esse daqui é o quadrado da diferença, né? Elevado ao quadrado. Poxa, meu A é x e meu B é 1, elevado ao quadrado. E daí, quando a gente desenvolve isso daqui, né? Vai ser o quadrado do primeiro, ou seja, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, ou seja, 2 vezes x vezes 1, 2x, mais o quadrado do segundo. Isso daqui, essa parte daqui, é igual a isso? É igual aqui a letra C, o nosso exemplo? Tá. Eu peguei igual. aqui esse x ao quadrado menos 1 e desenvolvi. Ou seja, eu fiz o seguinte: eu fiz x ao quadrado, que é o quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 1. 2 vezes x vezes 1 é 2x, mais o quadrado do segundo. Quanto que é o quadrado do segundo? Quanto que é o quadrado de 1? 1, não é isso mesmo? Isso daqui é parecido, é igual a isso daqui? É muito próximo, Não. Não, não é igual, mas é próximo, né? sim. É muito próximo. Então, isso daqui, para ficar igual a isso daqui, basta eu subtrair 4. Porque 4 menos 4 vai dar menos 3. Exatamente igual. Tudo bem, gente? Mas se eu não quiser fazer dessa forma, eu posso fazer básica. Pode, pode. Eu só estou explicando dessa forma aqui, tá bom? Tá certo. Eu vou igualar aqui a zero. Olhem só. Então, isso daqui não é x menos 1 ao quadrado? Olhem só. X menos 1 ao quadrado menos 4 é igual a zero. X menos... Eita, x... Horrível. É igual a 4. X menos 1 é igual a mais ou menos raiz de 4. Eu peguei esse quadrado aqui e passei para o outro lado como uma raiz. Então, fica mais ou menos raiz de 4. Então, x menos 1. Quanto que é raiz de 4, gente? 2. 2. Mais ou menos 2. Então, x menos 1 é igual a 2. E x menos 1 é igual a menos 2. Aí, fazendo aqui a conta, né? X vai ser igual a 3 e x vai ser igual a menos 1. Olha só aqui as minhas duas raízes. X igual a 3 e x igual a menos 1. Ai, Carol, mas por esse jeito aí é tão difícil. Posso fazer por Bhaskara? Pode. Eu só estou explicando uma outra forma para abrir a mente de vocês, tá bom? Alguém não entendeu isso daqui, gente? Eu não entendi Nadinha. nada. Nem essa parte daqui, quem é A, quem é B. Não, isso sim. Você se lembra disso daqui? Da fatoração? Se você não se lembrar disso daqui, fica meio complicado. Lembro mais ou menos. Tá.
Então, o que você precisa saber é o seguinte, que isso daqui é o quadrado da diferença, tá? Então, fica a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado. Isso daqui é a fatoração disso daqui. Isso você já deve saber, porque você viu isso lá possivelmente no 8º ano. 7º ano, 8º ano, alguma coisa assim do tipo, tá? Então, se você conseguiu descobrir quem é A e você descobriu quem é B, então você basta substituir aqui, no lugar de A e no lugar de B. Achou A e achou B, pronto, você já fez basicamente tudo. Aí você compara. Poxa, falta o quê para eu chegar na minha equação? Ah, falta eu subtrair 4. Beleza. Nesse caso aqui, bastou eu subtrair 4. Subtrair 4 e aí eu consegui resolver a minha equação. Da forma mais simples possível. Se você não conseguiu entender, você consegue fazer também por Bhaskara. Se você fazer isso daqui por Bhaskara, também dá certo. Você vai achar as raízes 3 e menos 1. Eu te dou certeza. Tá bom? Tá. Vamos lá. Eu vou usar esse mesmo exemplo, x ao quadrado menos 2 menos 3. Perdão. X ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Poxa, a gente já sabe, né? A gente já sabe, não. Vou lembrar aqui para vocês qual que é a fórmula de Bhaskara. Alguém lembra a fórmula de Bhaskara? Delta é b ao quadrado menos 4ac, e para B ao achar x é menos b, mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Ave A Maria. pessoa não conseguia acompanhar, né? Mas tá ótimo. É Eu exatamente. morro no erro. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. E Acabou com x, minha autoestima. e x, e x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Olhem só. Então, vamos tentar aplicar isso daqui na nossa equação que a gente tinha acabado de fazer, certo? E vamos tentar avaliar tanto a letra A quanto a letra B. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos ver se a gente chega lá às duas raízes que eu tinha encontrado fazendo a fatoração super complicada que vocês odiaram que eu aposto. Tá bom? B ao quadrado, nesse caso, olha só, menos 2 ao quadrado. Menos 4, vezes A, que vai ser 1, vezes C, que vai ser menos 3. Logo, delta vai ser igual a menos 2 ao quadrado é 4, mais, porque menos com menos, é mais 4 vezes 1, 4, vezes 3, dá 12. Então, 4 mais 12, 16. Perfeito, já temos delta. Vamos agora achar o valor de x. X vai ser menos b, ou seja, menos 2, porque é o menos da fórmula, mais o menos 2 do valor, né, do valor de b, mais ou menos, eu não sei por que o menos sempre vem embaixo. Oh, perdão, gente. Às vezes eu dou a louca e aí eu coloco menos mais, só porque eu gosto de ser do contra. 16 sobre 2 vezes 1. Aí a gente vai ter duas raízes.
menos com menos, mais 2, mais raiz de 16, que vai ser mais 4, sobre 2. 2 vezes 1, 2. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Então, vamos fazer agora a segunda raiz. Menos com menos, mais 2, menos 4, dividido por 2. 2 menos 4, menos 2, dividido por 2, menos 1. Veja que é igualzinho, menos 1 e Essa bolsa. Eu vou usar. muito menor também, né? Tá valendo. Olha só que interessante. O nosso delta, guardem esse valor, é 16. Tudo bem, gente? Dúvidas? A senhora pode explicar de novo, tia? Por Claro. favor. A parte do delta e do x, você entendeu? Não, seria bom começar tudo de novo, né? Tá certo. Seguinte, o delta, quem tiver interesse, eu até tinha esquecido de falar isso, quem tiver interesse, eu não vou explicar aqui, porque eu sei que senão vai bugar aqui a cabeça de muita gente. Mas quem tiver interesse e quiser saber da onde que surgiu tanto o delta quanto o x, né? Como é que surgiram essas fórmulas, basta me procurar que depois eu explico como é que surgiu cada coisa, tá bom? Tem que ser fora do horário de aula, porque no horário de aula não é um pouquinho longuinho, tá? O delta, ele tem essa fórmula, que é b ao quadrado menos 4ac. E x é menos b mais ou menos raiz de delta, quem é delta? Esse carinha daqui de cima, sobre 2a. Poxa, a gente sabe que a nossa equação de segundo grau, ela tem essa carinha aqui, ó. Ax ao quadrado mais b, mais bx, perdão, mais c igual a zero, não é isso? A gente tem, então, esse primeiro exemplo. Vamos, então, descobrir quem é A, quem é B e quem é C. Nesse caso, quem é que vai ser A? A é o valor que está aqui próximo do x ao quadrado. Nesse caso, como não tem valor nenhum, então a gente diz que é o número 1, porque ele está omitido aqui do lado, tá bom? Então, A é igual Tá fazendo a conta de que questão aí? foi essa daqui, ó, que eu peguei essa letra C, para a gente comparar com esse outro método, Ah, sim, agora entendi. entendeu? B é igual a menos 2 e C é igual a menos 3. Agora, gente, cuidado, tá? O sinal precisa ser carregado também. B não é 2, B é menos 2, tá bom? Então, assim, agora, moleza, batata, lindo. Basta pegar esses valores daqui de cima, tá? E ir substituindo aqui nessas fórmulas. Então, delta é menos b ao quadrado, é b ao quadrado, perdão. Quem é b? Menos 2. Então, é menos 2 ao quadrado, menos 4, quem é A? 1, vezes C. Quem é C? Menos 3. Fez a continha, deu 16. X é menos b, ou seja, menos 2, mais ou menos raiz de delta, quem é delta? 16 sobre 2a. E aí só é fazer a continha. Dúvida, gente?
Não, agora não. É porque o que tava mais me causando dúvida foi porque eu tava procurando aonde que a senhora tava achando esse Desculpa. É porque eu tinha 1x ao avisado quadrado. que eu ia fazer a comparação entre esse método e esse método daqui. Esse o Bhaskara é muito mais fácil. Muito mais fácil, concordo também. Vejam que o delta aqui, ele é maior do que zero. É 16. Lindo. Vamos tentar, então, fazer aqui essa letra A, tá bom? Vamos descobrir aqui quem é A, B e C. Letra A. Vou colocar aqui a letra A. Então, A é igual a 4, B B4 e C1. lembra do sinal, e C igual a 1. Ok? Lembra sempre do sinal, o sinal não pode ser esquecido. Então, delta vai ser igual a B ao quadrado, ou seja, menos 4 ao quadrado, mais 4, vezes A, que é 4, vezes 1. Perdão, é menos. Ele é menos. Uhum. Vezes C, que é 1. Então, delta é igual a menos 4 ao quadrado, mais 16. Menos 4 vezes 4, 16 vezes 1, 16. Logo, delta é igual a 0. Fiz um zero bem bonitinho. Então, x é igual a menos b, menos 4, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que é 4. Que tá parecendo 24. Pronto, 2a. Logo, a gente vai ter duas raízes, né? Menos com menos, mais 4, mais 0, sobre 2 vezes 4, 8. Resolvendo isso daqui, dá 1 sobre 2. Vamos fazer a segunda raiz? Menos com menos, mais 4, menos 0, sobre 8, que é igual a 1 sobre 2. Olha só que interessante. Aqui o delta foi maior do que zero e a gente teve duas raízes distintas, diferentes. Aqui o delta é igual a zero, então nós temos duas raízes iguais. Tudo bem, gente? Quando é igual a zero, as raízes são iguais ou se foi uma... Exatamente. Não foi coincidência, não. Sempre que o Ah, delta for igual a zero, nós temos duas raízes iguais. Aí o gráfico, ele bate no eixo X e ele é rebatido, sabe? Ele é bem legal. É o gráfico que eu mais gosto, é esse daqui. Vamos fazer, então, aqui a letra B. Na letra B, a gente tem A igual a 2, 2, B, menos 1, isso, e C é 6. perfeito. Então, vamos fazer o delta. Delta é igual a B ao quadrado, que é menos 1 ao Ao quadrado, quadrado. menos Menos 4 Menos 4 vezes A. vezes vezes 6. 2 vezes 6. Delta é igual a 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8 é 40. 8 vezes 6, 40. 48. 48. 48.
Menos 48 mais um, a gente tem menos 40 e... 37. O que que acontece aqui? Se a gente for fazer o x, vai ser menos 1, né? Mais ou menos Raiz de raiz 46. de menos 47 sobre 2 vezes 2. Gente, existe raiz de número negativo? Não. Então, sempre que o delta for negativo, não existe solução. Real. Existe solução no conjunto dos números imaginários, que, se eu não me engano, vocês vão ver lá do segundo ano. Mas, por enquanto, a gente ainda não tem solução no conjunto dos números reais. Tudo bem, gente? Sim. Dúvidas? Uh-uh. Beleza. Então, resumindo, tá? Quando delta for igual a zero, sempre não é coincidência. As duas raízes reais são iguais. Quando delta for menor do que zero, não existe raiz real. E quando delta for maior do que zero, a gente tem duas raízes reais. E daí, então, surge essa coisa que eu acho super, super, super interessante. Ô, Carol, volta rapidinho só pra eu tirar uma foto. Claro, esse material já está disponível para vocês lá no Classroom, tá? Obrigada. A senhora acha interessante esse negócio que a senhora vai passar aí agora, não? Eu acho. Não acha, não? Deu foi tristeza em olhar isso aqui tudo. Não, isso aqui eu acho sensacional. Por que que eu gosto disso? É porque a gente consegue resolver uma equação do segundo grau apenas com soma e com multiplicação. Olhem só. Quando a soma de duas raízes reais, ela deve ser igual a menos b sobre a. Aí na aula que vem, como a gente já está com o tempo um pouquinho mais apertado, só tem 2 minutinhos de aula, eu explico isso daqui melhor para vocês, tá? Mas bom. a soma, ela vai ser igual a menos b sobre a. E o produto vai ser igual a c sobre a. Olhem só. Se eu estou explicando, beleza. Olhem só. Nós temos, então, a equação x ao quadrado menos 14x mais 40 igual a zero, certo? A gente sabe que as duas raízes é 4 e 10. Vejam bem, se a gente soma 4 mais 10, vai dar 14. Se a gente multiplica 4 vezes 10, vai dar quanto? 40. Olha ele aqui. Digam que isso não é lindo, gente. Não entendi. Oi? Oi? Tá. Não entendi. Seguinte. Vamos supor que a gente tem essa equação aqui, ó. X ao quadrado menos 14x é quase um trava-línguas, mais 40 igual a zero. Ah, agora entendi. Olhem só. Imaginem que eu tenho 4 e 10. Vamos verificar se 4 e 10 são raízes. Se eu somo 4 mais 10, vai dar 14. 14. 14 é igual ao B da minha equação aqui? Sim. 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 Beleza. Então, 4
vezes 10 é igual a 40. 40 é igual ao C da minha equação? Sim. Ah, entendi. É. Isso é aquilo de subproduto? Isso É isso que eu ia perguntar sobre produto. é só meu produto. Ou seja, eu risquei onde estava escrito o negócio, gente, peraí. Ou seja, gente, a gente pode escrever a nossa equação de segundo grau quando A for igual a 1, sendo x ao quadrado menos sx, s sendo a soma, tá? E o P sendo o produto, onde S é a soma e P é o produto das raízes. Vocês E o A conhecem pode ser qualquer valor? o A, nesse caso, ele necessariamente precisa ser igual a zero. Ou precisa ser igual a zero, precisa ser igual a 1. Porque senão a gente precisa dividir tanto a soma quanto o produto por A. Certo. É isso daqui, ó. A soma é igual a menos B sobre A e o produto é igual a C sobre A. Ou seja, quando A é igual a 1, então a gente tem exatamente isso daqui, ó. X ao quadrado menos a soma mais o produto. Quando A é diferente de 1, então fica ax ao quadrado menos s sobre a, tá? Mais p sobre a. Acho que é multiplicado, na verdade. Deixa eu ver aqui. É multiplicado. Multiplicado por a. Se um dos dois não bater, ou a soma ou o produto, ele não vai ser a raiz, né? Então não é raiz. Para ele bater direitinho, para ser raiz, precisa bater tanto a soma quanto. Dúvida, gente? No. Nesse caso que tem que dividir, é em que ocasião mesmo? É quando A é diferente de 1. Na verdade, nem é dividir, é que você precisa multiplicar. Tá vendo aqui? O B Hum. vai ser S vezes A. Isola o B. Vai ficar menos S vezes A. Porque o S é igual a menos B sobre A. Então, quando A é 1, aí tudo fica lindo. Ah, sim. Que nem nesse, perdão, que nem nesse caso aqui, ó. O A é 1. Quer ver outro exemplo aqui? Ops. 3 menos 1, 2. Olha aqui. Cadê? 3 menos 1, menos 3. Dois. Cadê? Você tá fazendo isso? Certo? Carol? Oi? A cena tá fazendo isso aonde? Que eu não tô. Não mudou pra você, não foi? Não, Não ela é que só eu não tá tô achando explicando. mesmo. Eu só tô explicando, eu voltei para aquele exemplo. X ao Eu sei quadrado dessa menos parte. 2x Qual, menos. qual das 4 contas que a senhora tá explicando? Ah, essa daqui, ó. Eu fiz o seguinte, eu peguei Ah, tá. 3 Agora achei que não tava vendo o mouse. menos dá 2. E 3 vezes menos 1 dá menos 3. Só isso que eu fiz. Ah, sim. Certo? Aham. Gente, eu vou liberar vocês, porque já são 11h40. Senão o próximo professor vai querer me. Ô, Carol, Oi. em relação à prova, se a gente não souber uma questão, a gente pode deixar ela em branco. Pode. Com certeza. Mas Ô, lembrando, Carol. né, que vocês têm consulta. Não mude. Ô, Oi, Carol, eu tô fazendo a atividade, eu deixei 4 questões para tirar dúvida com você. uai, você já fez? Foi tão rápido, Que bom. mas tem 4 questões que eu tô com dúvida.
Tá bom, então vá para a sua próxima aula e depois a gente tira essa dúvida. Tenta fazer, procura no livro, tá bom? Tá, ok. Porque Aí, é uma atividade avaliativa e eu quero saber o que é que você sabe, certo. tá? Ok, tá. Era para você estar prestando atenção na aula, Gustavo, e não tá fazendo trabalho. Vão lá, vão para a próxima aula. Gente, obrigada pela presença de vocês. Bons estudos para todo mundo. Lembrando que é para vocês me devolverem a atividade até amanhã, tá bom?